Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa gravação de hoje. É uma videoaula da importância dos micro-organismos, capítulo 2, na página 20, de ciências, tá? Então, vamos lá. Produção de remédios e vacinas. O nosso corpo, ele possui meios de defesa, já naturalmente, mas quando esses meios de defesa naturais não estão dando conta, entra a ação da vacina. Então, a vacina é um ajudante que vai criar em nosso corpo anticorpos para nos defender dos vírus, tá? E essa vacina não faz efeito no momento que eu tomo, ela leva até 30 dias para ela criar os nossos anticorpos, os nossos defensores, tá? As vacinas são produzidas em laboratórios, tá? São preparadas a partir de micro-organismos, vírus e bactérias, tá? Mortos ou inativos. Inativos quer dizer aqueles que não se reproduzem mais, não têm capacidade de reproduzir. Uma vez ela introduzida em nosso organismo, ela provoca uma produção lenta de anticorpos, tá? Ela vai começar a produzir anticorpos específicos para cada tipo de doença, tá? Ah, aí vai vir a vacina, página 27, a vacina contra a AIDS, tá? Não existe ainda uma vacina contra a AIDS. A AIDS, ela é uma doença causada por um vírus chamado HIV, tá? Ela pode ser transmitida pela transfusão de sangue, pela relação sexual desprotegida, compartilhamento de agulhas e seringa. O tratamento é num coquetel de medicamentos tomado para a vida toda, tá? Medicações que ele vai tomar para a vida toda para que o vírus não se multiplique. Sendo assim, não existe cura para ela. Caso fosse desenvolvida uma vacina para ela, isso traria melhoria à vida, à qualidade de vida das pessoas infectadas, traria uma diminuição da taxa de mortalidade e da disseminação, do espalhamento da doença, ok? Outras leituras. Bom, aqui nós vemos uma imagem, pessoal, de uma criança que está doente. E também tem uma legenda dizendo, quando o seu celular tem antivírus, mas você não. Quer dizer, a criança está doente porque ela não tem o anticorpos para eliminar o vírus. E o celular, sendo um aparelho eletrônico, tem um antivírus. Então, é uma imagem relacionada com uma escrita humorística, é uma crítica humorística. Isso nós chamamos de meme. Então, essa imagem é um meme, pois ela utiliza recursos visuais e um texto para realizar uma crítica com humor. As vacinas são muito importantes, pois elas aumentam a resistência do nosso corpo contra possíveis micro-organismos invasores, evitando que nós, os seres humanos, contraímos doenças e evitando que nós contraímos doenças. Se não tomarmos uma vacina, podemos contrair a doença, podemos espalhar a doença e até morrer. Os micro-organismos e a produção de combustíveis. Bom, aí vocês vão perguntar, nossa, mas como é que os combustíveis estão ligados ao micro-organismo, tá? Então, a gente sabe, nós sabemos que o petróleo produz a gasolina e que a cana produz o etanol. Como que a cana produz o etanol? Para a cana se transformar em etanol, ela vai precisar de bactérias que vai fermentar o líquido do caldo da cana, que contém açúcar, e vai transformar esse açúcar da cana em álcool. Então, é uma fermentação alcoólica. É a mesma fermentação que a gente usa quando vai produzir vinho, quando vai produzir cerveja, tá? O vinho, a gente esmaga a uva e deixa aquele líquido fermentar e se transformar em vinho. É uma transformação. A matéria vai se transformar em álcool, tá? A cevada da cerveja é a mesma coisa. Ela fica um determinado tempo num recipiente até ela fermentar e transformar-se em álcool, né? Os fungos, além de fermentarem o açúcar para a produção de etanol, ele também produz álcool durante a fabricação de bebidas, como o vinho e a cerveja. Existem alguns tipos de queijos que são produzidos por fungos e outros por bactérias, tá? E
Também na produção do picles, da bebida, do vinagre, usamos as bactérias. Já na massa do pão e do bolo, nós usamos uma fermentação com fungos. A fermentação tem dois tipos de fermentação. Fermentação láctea, que é a do leite. Coagula-se o leite para produzir o queijo, o iogurte, o danone. E a fermentação alcoólica, que é a que produz o etanol e bebidas alcoólicas. Ok? Bom, vamos lá. Integrando com geografia. Aqui, integrando com geografia. Bom, aqui no integrando com geografia, a gente está vendo que tanto o campo quanto a cidade fazem parte do município. Todo município tem uma parte mais centralizada, onde tem bancos, maior número de comércios, tem supermercados grandes. Então, essa parte é a cidade, mas nem todo município tem uma zona rural, tá? A agricultura praticada no campo produz alimento que será consumido tanto lá na zona rural quanto na cidade. Tá? Essas perguntas. Bom, a importância dos micro-organismos no meio ambiente. Bom, o micro-organismo, a gente acabou de ver que ele é muito importante na fabricação de alimentos, ele é importante na fabricação do etanol. Agora nós vamos ver que ele também é importante para o meio ambiente, para a terra, para o solo. Por quê? Os micro-organismos são muito importantes pois são as bactérias e os fungos que atuam como decompositores das matérias mortas na natureza. Esses seres se alimentam dessa matéria orgânica morta, como o resto de alimento, o resto de animais, folhas de árvores. Além disso, a partir da decomposição dos restos da matéria orgânica, forma-se o humus. Então, quando os decompositores estão se alimentando disso, estão acabando com isso, está formando o humus. E o humus é um composto rico em nutrientes que torna o solo fértil para o plantio. Os seres decompositores também atuam nos ciclos biogeoquímicos, tá? Que é um processo que faz com que o oxigênio circule no meio ambiente continuamente, assim como o ciclo da água, que a gente já aprendeu no ano passado. A água está na represa, nos rios e no lago. Ela se evapora, se encontra uma camada fria, se transforma em líquido e cai novamente. Isso forma-se um ciclo. A biogeoquímicos também tem vários ciclos. Temos o ciclo do nitrogênio, que as bactérias presentes nas raízes das plantas capturam o nitrogênio gasoso do ar para o aproveitamento da planta. Então, é um ciclo. Temos o ciclo do carbono, que nesse ciclo, os fungos e as bactérias, em conjunto, devolvem ao solo o carbono presente na matéria orgânica morta. E tem o ciclo dos fitoplânctons, que são micro-organismos encontrados nas algas marinhas. São seres que realizam fotossíntese quando, no final, o oxigênio será liberado. Então, as algas marinhas são consideradas o pulmão do mundo, tendo em vista a grande quantidade de fitoplânctons que ela tem. Ela libera muito oxigênio. Portanto, se não houvesse os micro-organismos, não teria como haver vida na Terra. Ok. Mas eu ia falar com as outras. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, nós vamos esclarecer no Skype. Eu faço a correção dessas perguntinhas que tem aí, ok? Até lá.